Quando o assunto é carro, a frase é a mesma: tá tudo caro, desde a gasolina e manutenção até a compra de carros novos e seminovos. Mas por que os veículos estão tão caros? Eles vão ficar ainda mais caros? E a gasolina vai finalmente baixar ou vai passar dos R$ 10 por litro? Vem comigo porque a gente vai descobrir essas respostas juntos. Não é novidade para ninguém que uma forte crise econômica está causando inflação e recessão em vários países ao redor do globo, impactando desde o preço de alimentos, remédios e combustíveis até o preço das passagens aéreas e de serviços. E os carros, sejam novos ou seminovos, não escaparam dessa escalada nos preços, chegando a patamares de valor surreais no Brasil. Mesmo carros populares, que sempre tiveram um forte carinho do público, por serem considerados bons e baratos, não são mais tão baratos. O Gol, carro mais popular da Volkswagen e queridinho dos brasileiros, viu seu espaço aumentar de forma impressionante, com a versão completa 0 km, podendo chegar ao valor de R$90 mil. Isso mesmo, R$90 mil por um carro de entrada popular. O Voyage, o carro sedã de entrada da Volkswagen, em sua versão mais completa, já está custando incríveis R$100 mil. A linha Uno, que sempre foi o carro popular da Fiat, graças a seus preços baixos para o mercado nacional e com boa autonomia, é uma das que teve o preço extrapolado. Nos últimos tempos, um Fiat Uno Tiao chega a custar R$110 mil. Mas por que os carros estão tão caros? A crise econômica do momento está gerando um severo quadro de inflação por todo o mundo. E o Brasil é um dos mais atingidos por isso, com o índice de preços que serve para medir a inflação, chegando à casa dos 12% de abril de 2021 a abril de 2022. Mas existem outros motivos para além do problema inflacionário e da questão do desbalanceamento da oferta e da demanda. Entre esses motivos estão o encarecimento da matéria-prima para a fabricação dos carros, escassez dos semicondutores, desvalorização do real e até frete marítimo. Vamos agora destrinchar esses motivos um a um. Em um mundo com cada vez mais tecnologia e globalizado, os produtos, sejam quais forem, são compostos em sua maioria por vários componentes, e se um tem o preço desregulado, é bem provável que o produto como um todo sofra um aumento nos preços. E foi o que aconteceu com os carros. Um carro é composto principalmente por aço, alumínio, borracha e petróleo. Esses componentes são as chamadas commodities, que são mais suscetíveis às crises. Em 2020 surgiu uma crise que ainda não acabou, embora em algum momento tenha parecido que tinha acabado. O aço, por exemplo, de fevereiro de 2020 até hoje, sofreu um aumento de 45% nos preços. E o aço está presente em vários produtos que a sociedade consome diariamente em larga escala, incluindo veículos automotores. A borracha não ficou para trás e também subiu muito, com aumento de preços na casa dos 30%. O alumínio sofreu um forte e assustador aumento no mesmo período, com seu preço subindo mais de 75%. Esses três componentes, que são imprescindíveis para os carros, juntos tiveram um aumento de preços de mais de 150%. Mas o quarto componente principal, o petróleo, é o grande problema em questão. E o petróleo, como você já deve estar cansado de saber, também é o grande vilão do aumento de preços em outros produtos, como os combustíveis. E não era para menos, pois o preço do petróleo teve um aumento surreal de 330% de 2020 para 2022. Naturalmente, o petróleo é a commodity que mais pesa na composição dos preços de vários produtos, como os carros, pois muitos derivados do petróleo estão presentes nesses veículos. A crise em forma de escassez dos semicondutores é um outro motivo para esse aumento doloroso no preço dos carros, outro que não tem escapatória. Mas o que são os semicondutores? Por que eles são tão importantes e por que estão em falta no mercado? Os condutores são materiais que são bons condutores de eletricidade, como fios de cobre. Eletricistas, por exemplo, usam cabos condutores para realizar o serviço. Na outra ponta estão os isolantes, como madeira e borracha, que não servem para conduzir eletricidade. Por exemplo, nós calçamos chinelos com solados de borracha justamente para não tomarmos choques, já que a borracha está isolando nosso corpo da eletricidade. Os semicondutores são uma terceira categoria, pois podem ser isolantes e condutores. Basicamente, os semicondutores são importantes para praticamente todos os aspectos da sociedade contemporânea, pois eles estão presentes em todos os produtos eletrônicos da atualidade, desde calculadoras até naves espaciais. Tudo eletrônico tem semicondutor. O grande destaque dos semicondutores, já que ele está no meio termo entre os condutores e os isolantes,
é que ele possui a capacidade de conduzir corrente elétrica somente quando é estimulado, e assim ele se torna parte essencial de chips. Sim, todos esses chips que existem nos mais variados aparelhos eletrônicos mundo afora. Porém, os semicondutores são naturalmente caros, e apesar de ser uma indústria com valor estimado de 500 bilhões de dólares, ela conta com poucos grandes produtores como a Samsung. E em 2020, a demanda por eletrônicos subiu de forma exponencial, o que quebrou a lei de oferta e demanda, porque a indústria de semicondutores tinha perdido sua capacidade de produção em larga escala justamente por causa dos bloqueios econômicos. E isso afetou principalmente as montadoras de carros, porque a indústria automotiva acreditava que a demanda por veículos com as pessoas sem sair de casa não se ajustaria com rapidez e, portanto, interrompeu contratos com a indústria dos semicondutores. Porém, apesar dos bloqueios econômicos e sanitários, a demanda logo se ajustou, ao contrário do que a indústria automotiva esperava. Mas a indústria dos semicondutores já havia direcionado boa parte de suas produções para outros setores da economia, que também usam semicondutores, especialmente celulares, videogames e computadores, já que as pessoas passavam cada vez mais tempo em casa, ociosas, em busca de mais passatempos tecnológicos. Um carro popular, por exemplo, conta com mais de 1000 semicondutores em toda a sua composição, e com a escassez de semicondutores no mercado automotivo, a lei da oferta e da demanda foi cumprida, e o preço dos semicondutores subiu, impactando fortemente o custo de produção e o preço final dos carros. A alta do dólar de 2020 a 2021, que chegou a bater a cotação de $1 ser o equivalente a R$ 5,96, também contribuiu para o aumento dos preços dos veículos, já que boa parte dos componentes dos carros são comercializados em dólar, o que encarece a compra por parte do mercado brasileiro. Mas como uma possível boa notícia, o real se valorizou bastante nesse ano de 2022, e a cotação de $1 está oscilando entre R$ 4,60 e R$ 5,00. Os impostos também são outro vilão nessa matemática, mas isso o brasileiro já está cansado de saber, não é? Já que paga muito imposto em praticamente tudo. Para os carros, os impostos são ICMS, PIS, COFINS, IPI e IPVA. Esses tributos deixam os carros de 30% a 49% mais caros. Se forem carros importados, o encarecimento pode ser de quase 80%. E o motivo derradeiro é o valor dos fretes marítimos, já que, obviamente, os carros são transportados e chegam aos países por meio de enormes navios. Por conta de toda a quebra da cadeia global de produção, o preço do frete marítimo mais do que quintuplicou nos últimos 2 anos. E com o aumento dos preços dos carros novos, a demanda por carros seminovos cresceu como há muito não se via. O que, por mais irônico e confuso que seja, fez com que os seminovos aumentassem os preços, já que a demanda estava em alta. E como numa sequência de dominós, onde uma peça impacta a outra, os carros novos também ficaram mais caros por conta disso. Porém, ao longo deste ano de 2022, a procura por carros seminovos parece ter diminuído e o preço caiu, consequentemente. Em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, registrou uma queda de 0,50% no preço dos seminovos. Sim, é uma queda bem tímida, mas é importante, pois foi a primeira queda registrada em 21 meses. Um outro dado importante do setor foi a redução de 21% nas trocas de titularidade dos carros, o que indica uma procura menor de carros seminovos no mercado. Somado a tudo isso, é difícil prever quando o preço dos carros irá baixar. O conflito entre Rússia e Ucrânia é a grande figura de instabilidade econômica mundial e afeta diretamente combustíveis e carros. Não é esperado que os combustíveis fiquem mais baratos, e olha que eles já estão muito mais caros do que era imaginado um ano atrás. E essa imprevisibilidade acontece justamente por causa do conflito na Europa, já que a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo do mundo e está sendo sancionada, o que faz com que a oferta diminua diante do medo de um corte total do petróleo russo na Europa, o que faria com que a demanda subisse de forma absurda e a oferta não seria capaz de acompanhar o ritmo. Mas se a gasolina vai custar mais de R$10 o litro, é muito difícil de prever, pois entram fatores nessa equação, como a cotação do dólar e a instabilidade política do país, que pressiona os preços para cima. O mesmo vale para os carros, com o acréscimo de que uma inflação maior do que o esperado esse ano praticamente anularia a normalização do mercado dos semicondutores, que está prevendo um nível de produção dentro dos padrões de antes de 2020 na segunda metade deste ano. O cenário não está nada fácil. Nem parece que vai ficar fácil em um curto prazo. Em um mundo cada vez mais globalizado, cada carta que cai nesse enorme castelo de cartas impacta outra.
e mais outra, e todas consequentemente. E quando várias cartas caem ao mesmo tempo, é muito difícil reconstruir o castelo. Mas uma hora ele vai ser reconstruído e os preços dos carros e da gasolina devem normalizar, na melhor das hipóteses. Só nos resta torcer para que a melhor das hipóteses aconteça. E foi vendo esse cenário caótico de crise que eu consegui criar um negócio lucrativo e sólido na internet, produzindo vídeo diretamente da minha casa. Para conseguir isso, eu não precisei largar faculdade ou emprego, só precisei me dedicar algumas horas por dia. Mas fica tranquilo, que não foi com nada disso de promessas fáceis de day trade, pirâmides ou golpes. Foi com trabalho de verdade. E eu simplesmente acabei de liberar uma aula gratuita, te mostrando exatamente o que eu fiz para alcançar isso, e ainda faço. Para assistir, basta clicar no link do primeiro comentário fixado. A indústria dos carros não para, e a mais recente novidade é a estratégia absurda da General Motors para superar a Tesla com carros elétricos. Quer saber mais sobre a estratégia da GM? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!